Fala pessoal, aqui é o Carlo Mônaco e vamos falar a verdade. Eli Tomac tá no estilo Ryan Dungey de ser rápido e consistente. Então já deixa o like no vídeo, se é novo por aqui, seja bem-vindo, fica à vontade e se curtiu o conteúdo do canal, já se inscreve que tem vídeo novo toda semana para você, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, a pista de Indianápolis a gente já sabia qual ia ser, mas a gente não sabia que teriam tantas surpresas assim no evento. Primeiro, a forma como a categoria 250 tem sido fácil para Cameron McAdoo e Jet Lawrence. Segundo, Justin Barcia derrubando mais pilotos. E terceiro, teve até um pouquinho de luta livre. Mas a primeira coisa que a gente vai falar é exatamente o título do meu vídeo. É a semelhança que eu vejo entre Ryan Dungey e Eli Tomac de 2022. Tomac é o líder dos pontos e a gente sabe que ele não está lá à toa. Ele não é apenas o piloto mais rápido, mas talvez mais importante que isso, ele tem sido mais consistente. Voltando apenas alguns anos atrás, quando o Ryan Dungey era o cara do pódio, ele teve uma sequência de pódios numa linha diferente de tudo que a gente já tinha visto no Supercross. Ele não estava ganhando todas as corridas, mas ele estava sempre em segundo, terceiro e de vez em quando ele vencia. Me lembra muito essa temporada do Tomac de 2022, onde ele tem 4 vitórias consecutivas e alguma coisa está diferente. Não sei se é a Yamaha, a moto nova, porque o que eu lembro dele na Kawasaki era as velocidades insanas nas curvas. Mas calma, que eu não sou louco de dizer que ele não está fazendo isso agora, né? Mas o que impressiona é que aos 29 anos ele está totalmente no controle da moto e uma pilotagem limpa. Então esse é o meu raciocínio por trás da comparação do Ryan Dungey com Eli Tomac. Tomac parece estar totalmente no controle e simplesmente muito rápido. Parece que a junção dele com a Yamaha realmente trouxe uma experiência e uma consistência que ele precisava para ganhar mais campeonatos. Agora Justin Barcia. Mais um final de semana que ele passa o rodo no Jason Anderson, mas nada além do costume e ele só adicionou mais um piloto na sua lista desse ano. Dessa vez a sua penalidade foi $3.000 e ele perdeu 3 pontos no campeonato. Eu acho que por ele ser um piloto em liberdade condicional, deveria pagar o dobro. Não? Brincadeiras à parte, quem achou que foi uma pequena penalidade ou não, tanto faz, porque a corrida foi insana. A gente pode argumentar para ambos os lados, mas o que Barcia disse na entrevista pós-corrida foi exatamente o que aconteceu, né? Segundo ele disse que eles estão competindo por dinheiro, certo? É o sustento deles. Então, se for preciso ele fazer isso para obter o resultado que ele sente que merece, ele vai fazer. Se você concorda ou não com a ultrapassagem, ele foi penalizado por isso. Mas eu acho que deveria ter sido uma penalidade maior, ou essa coisa de liberdade condicional deveria ser explicada melhor também. E o Marvin Musquin, terceiro esse final de semana. Eu sinceramente coloquei ele longe dos top 5, mas deveria saber que ele ia se destacar por ser uma pista bem técnica, então não foi à toa que ele ficou em terceiro, né? E o que é muito bom para ele, porque a gente já disse aqui no canal que ele está sem contrato para o motocross. O contrato dele com a Red Bull KTM é somente para o Supercross. Então seria interessante isso levar algumas ofertas para o ano que vem, porque tem muito piloto tentando uma vaguinha numa equipe na 450 para o próximo ano. E Chase Sexton ficou em quarto, mas vamos falar dele e de Cooper Webb ao mesmo tempo, que lutou até o fim da prova. Com Sexton levando a melhor que Cooper Webb esse final de semana. Mas deixa eu dizer uma coisa, algo impressionante foi a forma como Cooper Webb andou. O cara estava andando com uma fratura na mão e uma contusão. Imagina o quanto difícil é segurar 450 e ainda ficar entre os top 5 dessa categoria. A gente sabe o quanto de determinação Cooper Webb tem,
mas ele acaba se provando cada dia mais e mais. Só mais um pouquinho de 450. Malcolm Stewart tomou um chãozaço no final da prova, mas com certeza depois ele ficou feliz de ver que foi capaz de se levantar e terminar a corrida ainda. E Jason Anderson, que quando levou um block pass do Justin Barcia, acabou caindo para sétimo. Depois, com o Stewart caindo também, ele terminou em sexto. Mas a gente sabe que é difícil ser derrubado e em seguida tentar buscar essa galera forte da 450. Vamos falar da 250. Cameron McAdoo estava tão perto que eu achei que dessa vez ele ia levar, mas isso não aconteceu. Uma vez que Jet Lawrence está na pista, a coisa fica bem complicada para os outros. Novamente ele venceu e aumentou a vantagem dele no campeonato. O Enzo começou o dia bem, classificou em quinto, mas na hit dele, por um erro de um terceiro piloto, acabou derrubando ele e o Jet Lawrence, o que levou ele para a Last Chance mais uma vez. Mas ele de novo não tomou conhecimento dos adversários na Last Chance e classificou para o Main Event. No Main Event ele acabou não largando muito bem por conta da escolha do gate, né? Ele ficou em segundo na Last Chance, então a escolha do gate fica muito ruim. Ele não largou bem, mas foi buscando, terminou em sexto e agora é o quinto colocado ainda do campeonato, empatado com RJ Hampshire. Mas eu tô animado sim para a Costa Oeste esse final de semana. São poucas etapas para terminar o campeonato dessa costa e com certeza a gente vai ter Christian Craig na pista. Eu sou fã dele, então com certeza vou estar torcendo para ele. E para terminar, uma coisa que podemos concordar: piloto de motocross e supercross definitivamente não são boxeadores, tá? Brincadeiras à parte, espero que os dois tenham tirado essa diferença depois de discutir na frente de todo mundo. Mas posso dizer uma coisa, com certeza foi um tanto quanto interessante ver a penalidade maior imposta aos pilotos que queriam lutar do que um piloto em liberdade condicional que derrubou outro piloto na cara dura. Os dois que tentaram lutar foram somente desclassificados da etapa. Essa é uma espécie de razão para estar em liberdade condicional para evitar coisas assim, né? Mas no geral, Indianápolis foi divertida e emocionante. Qual foi a sua surpresa da corrida desse final de semana em Indianápolis? Apostou na quarta vitória do Tomac ou não? Deixa nos comentários aí. E agora, vamos ver Justin Barcia ou Malcolm Stewart conseguindo a primeira vitória em 2022? Bom pessoal, como sempre, muito obrigado por assistir. Com certeza eu fico muito feliz com isso e espero que você tenha um dia incrível. Então, grande abraço e até a próxima.